Nós estamos aqui no aeroporto Comendador Pedro Morgante. Sabe para quê? Para contar para você tudo o que é possível nesse cenário do paraquedismo. É uma história bem emocionante. A gente vai chegando, a adrenalina começa a correr. Você já pensou em saltar? Você já pensou em se desafiar? Fica com a gente. Matão, gostaria que você contasse para a gente um pouquinho da sua história com o paraquedismo. Ela foi um pouco diferente, porque eu morava perto de uma área de salto em Campinas, em Sumaré, e era moleque, sempre via o pessoal saltando, pousando, e aquilo me despertou muito interesse, desde moleque, desde criança. E como meus pais não deixavam, não aceitavam muito disso, eu aproveitei uma vez que eles foram viajar, pedi para minha irmã assinar, porque eu era menor, e ainda tive que inventar uma mentira, né? Falando, olha, a mãe deixou, mas como ela foi viajar, ela esqueceu de assinar a autorização. Aí ela assinou e eu comecei a saltar. Minha mãe ficou sabendo 6 meses depois, e meu pai, 1 ano após eu estar saltando, porque eu, num churrasco que estavam fazendo de família no sítio, eu acabei saltando de paraquedas dentro do sítio, pousando, e foi aí que ele descobriu que eu saltava. Só a partir disso, porque até então eles nem imaginavam. E depois disso eu continuei. Este ano comemoro 40 anos saltando. Quando eu comecei só saltavam com paraquedas redondo. Ele era preso por uma fita no avião. E depois migramos por o paraquedas quadrado, que se diz quadrado, né? Ele é retangular, mas é como se fosse uma asa de um avião. É a evolução dele, e continuamos até o AFF, que hoje é ministrado, que é o Acceleration Free Fall, em que o primeiro salto do aluno ele já faz em queda livre, com 2 instrutores segurando, com toda a segurança. A gente fica com ele o tempo todo de queda livre até ele comandar, abrir o paraquedas e navegar por conta própria, mas sempre acompanhado por um instrutor, por rádio, quando ele está com o paraquedas aberto, e com os 2 instrutores em queda livre. Hoje eu só faço salto duplo, que leva a pessoa, quem tenha desejo, tem interesse em fazer um salto, em conhecer. Ele vem, damos 10, 15 minutos de instrução. Todo mundo que experimenta quer fazer de novo, quer fazer novamente, quer atuar, quer dar continuidade. Nesses anos todos que você vem trabalhando com paraquedismo como instrutor, aconteceu alguma coisa inusitada, divertida, que marcou aí a sua história? A gente sempre tenta descontrair um pouco com o passageiro, né? O passageiro, normalmente, ele vem num momento de superação. Para ele isso é alguma coisa assim extraordinária, é uma superação de algum problema, de algum desejo, é um sonho. A maior parte das pessoas realmente é a realização de um sonho. Infelizmente é um esporte um pouco caro, mas quem tem condições normalmente ele evolui para o salto duplo. Para o salto duplo não, para o curso. O salto duplo é o primeiro passo que ele dá para conhecer, saber se tem aptidão a isso, se é realmente o que ele quer. É uma forma dele iniciar, experimentar e saber qual é a emoção. Matão, além do paraquedismo, você pratica outros esportes? Hoje eu pratico, eu faço ciclismo, que foi o único esporte que me machucou até hoje, que eu já com menos de 1 ano andando de bicicleta fraturei uma costela. E o ciclismo e o paraquedismo nunca me machuquei, então tá vendo que o paraquedismo é muito mais seguro. Disputei campeonato de kart, faço mergulho, eu faço já fiz e faço, continuo fazendo várias atividades físicas, mas nada se compara ao paraquedismo em termos de emoção, de alegria, de superação. Não tem nada igual, não tem nada que possa comparar. Matão, quando uma pessoa se sente inclinada a aprender o curso de paraquedismo, fazer o curso, o que ela deve procurar e como é esse curso, por favor? Olha, primeiro ela deve procurar uma escola que seja conceituada, que seja estruturada, ver os equipamentos se estão de acordo com as normas. Infelizmente tem algumas escolas que utilizam equipamentos que não estão de acordo. E o curso, você tem, praticamente assim, é um dia de aula teórica, 8 horas, de 8 a 10 horas de aula teórica, e no dia seguinte já inicia um salto, são 7 níveis. Cada nível ele tem uma sequência de exercícios a cumprir. Ele cumprindo esses exercícios, em 7 saltos ele está apto a saltar sozinho.
Quem nos contou sobre sua emoção no momento do salto foi a praticante do esporte Nádia Favarin. Já de imediato a gente fica com medo, né? Porque você fala, eu vou me jogar de um avião, né? E quando você chega lá em cima, realmente você olha e fala, eu não acredito que eu estou fazendo aqui, né? Mas quando você chega no chão, você quer subir de novo, porque é sensacional. É assim, uma sensação de liberdade, é tremendo, é muito bom. Duas condições importantíssimas que garantem um salto seguro ao esportista são a manutenção do equipamento e a dobragem do paraquedas reserva. Para contar sobre isso, falamos com Daniel Borba Garcia, instrutor, examinador e técnico sênior em manutenção de paraquedas. O instrutor examinador, né, aí sim ele tem uma carreira longa como instrutor a percorrer, pré-requisitos a serem atingidos, para daí se tornar um instrutor examinador, né? O instrutor examinador é a pessoa responsável pela formação de novos instrutores. Então, quando eu fui lá para os Estados Unidos fazer os meus cursos de instrutor, eu fiz lá com o instrutor examinador. Hoje, a minha principal atividade, além da formação de novos instrutores, é a manutenção de paraquedas, né? São poucas pessoas hoje que se dedicam a isso no Brasil. E eu tenho aqui em Piracicaba um loft, que a gente chama, que é uma oficina especializada na manutenção de paraquedas, seja as paraquedas para o uso esportivo, né, que é o que a gente mais faz, quanto paraquedas de uso profissional, ou seja, paraquedas de emergência de aeronaves acrobáticas, coisas desse tipo, a gente também faz manutenção nesse tipo de equipamento. O paraquedismo evoluiu muito, né? Desde a época que ele surgiu, né, veio do meio militar, tornou-se uma atividade civil e ele foi evoluindo. Como acho que tudo na vida, né? Então hoje a gente tem velames diferentes de alta performance, coisas que na época que eu comecei a saltar eram impensáveis, né? De tamanhos, de performance, de velocidade, eram coisas impensáveis. Hoje o paraquedas ele é dotado de um computador dentro dele, que é um dispositivo que dispara ou reserva automaticamente, controlado por computador. Então isso também veio com um avanço tecnológico, tornando o paraquedismo muito mais seguro. Então, toda hora está se inventando coisas novas, né? E tudo no intuito de tornar mais seguro e mais divertido. E para fechar essa matéria com uma aterrissagem perfeita, você ouvirá sobre a importância de enfrentar desafios promovendo superações. Quem fala para a gente é Vieira Júnior, psicoterapeuta que, além de entender muito sobre a mente e as emoções humanas, também teve a experiência do salto duplo. Para vencer pequenos medos, você provoca uma mudança física e química no cérebro. Medos estão relacionados às nossas experiências de vida desde a infância, desde o ventre da nossa mãe. A minha dica, se você quiser vencer medos, é que você comece por medos pequenos e comece a experimentar coisas novas que antes você tinha medo até chegar naqueles medos maiores. Porque assim você começa a provar para o seu próprio cérebro que isso não é verdade, que você pode se arriscar e você começa a criar pequenos caminhos neurais de coragem. Saltar de paraquedas, por exemplo, é uma grande atitude de medo e isso impacta inclusive no trabalho, no relacionamento. Quando você perde o medo das coisas que antes você tinha, você tem mais coragem para ganhar. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Eu mesmo já saltei de paraquedas e posso dizer que isso transformou minha vida, né? Porque depois que você enfrenta um grande medo, todos os outros medos começam a ser questionados por você mesmo. Então, enfrente seus medos, vai ser bom para você.